Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Primeira Hora do Agro, 7 de fevereiro de 2023. Semana importante aqui para o Brasil, né? Amanhã, teoricamente, retorna, é o último dia da isenção dos impostos na gasolina. Na quarta-feira, dia 1º de março, os impostos voltam a incidir no combustível aqui no Brasil e pode elevar o preço em até 69 centavos por litro. No etanol, os impostos retornam também, podendo elevar o preço do biocombustível nos postos em 24 centavos. Então, hoje devem sair discussões, devem sair falas ali do governo, dizendo que não está nada decidido, e isso vai ficar para os 45 minutos do segundo tempo para sair uma decisão. E nós já sabemos que há duas alas discutindo. Uma quer manter essa desoneração e outra ala quer o retorno dos impostos por causa de uma situação fiscal. Na semana passada saiu um posicionamento do IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, dizendo que essa decisão deveria ser tomada tecnicamente, porque se você deixa como está agora a gasolina, o etanol, com a desoneração de impostos, o petróleo, o diesel e outros combustíveis com os impostos, você acaba elevando o custo das refinarias, porque ela não consegue absorver crédito de imposto. Você fica com crédito de imposto travado lá na sua conta gráfica e isso acaba virando custo. E isso vai acabar sendo refletido no menor refino de petróleo, menores compras de petróleo, o que vai levar ao aumento de preços por uma redução da oferta. Então, ou deixa tudo igual, ou não faz do jeito que está, segundo eles. Então, um posicionamento da IBP, esta decisão sai hoje. A Commodities hoje trabalhando de maneira mista, ainda nenhuma notícia importante nessa madrugada, mas tem um dado interessante que é com relação ao preço do frete que eu vou mostrar para vocês hoje. Vamos para a tela da bolsa, vamos ver como que já estão os preços. Começando pelo café, o café está caindo hoje 0,48%, mas ele chegou a tocar lá 190, qual foi a máxima aqui? 194 centavos de dólar por libra-peso. E agora ele fez 2 dias de correção, reduzindo os preços, e hoje ele está operando novamente com uma quedinha pequena. Essa alta já faz os preços dos diferenciais começarem a cair. Porque lembra que a gente sempre conversa aqui, quando um derivativo sobe muito, ele tenta reduzir o preço no mercado físico. E esse preço do mercado físico, no café chamado de diferencial, ele é negociado só entre comprador e vendedor. E os diferenciais começam a cair. Vantagem com relação à queda do diferencial é que pode atrair a demanda, porque no derivativo você pode se posicionar com seguros, enquanto no diferencial ou no prêmio que é negociado no porto, você negocia só no mercado físico. Então, se você tem uma queda no referencial que faz parte da formação de preço do mercado físico, você começa a ter essa redução do preço, você pode começar a atrair a demanda. E já no mercado físico, até o Vicente fez um post lá no Twitter que os preços já estão abaixo da média, o que é natural também, porque a média do ano passado ficou completamente distorcida. Então agora você começa a ter uma redução nesses preços, ele já volta a operar na média. Isso quer dizer o quê? Que às vezes oportunidades são perdidas naquela... Quase falei um palavrão aqui, pra você ter uma ideia. Naquela esperança de acreditar que sempre preços melhores virão. E nem sempre isso é verdadeiro, né? O posto de Vicente aqui, ó, destaque do dia, foi de hoje. Há praças em que o preço do café voltou a trabalhar abaixo do justo teórico. Isso não acontecia desde novembro do ano passado. Estratégia de comercialização deve utilizar todos os parâmetros de risco e uso de bolsas para diminuição de risco também. Então, assim, existe essa crença ainda no Brasil, que eu espero que saia logo, que não olha-se tecnicamente para a formação de preço.
está mentindo, a mídia corporativista está mentindo. E nós deveríamos olhar para fatores técnicos de preços, né? E a gente já sabe que informação, isso aqui que vocês veem aqui é preço de derivativo, não é preço da commodity. Então, para produtor rural que é vendedor, para compradores de commodities, isso aqui é derivativo, não é formação de preços. Então, faz parte da formação de preço, não é o preço da commodity. Então, o café agora no físico, que abriu uma ótima janela de comercialização, muito não foi comercializado, o preço do físico começa a cair. Ainda bom, patamares de preços muito bons ainda, porque o derivativo está alto, e outro formador de preços voltou a subir na semana, né? R$ 5,21 foi o fechamento do dólar na última sexta-feira. Então isso acaba segurando um pouquinho a queda de preços. Ele pode voltar a 200, que é aquela negociação que nós tivemos na semana passada? Pode, mas não podemos esquecer que a safra começa a ser colhida daqui a 2 meses. E ao aumento da oferta, os preços tendem a cair. Lá na Bolsa de Nova York, na sexta-feira, queda de 9.500 sacas, mas continua muito elevado ainda, e o mercado continua comprando café na bolsa e não demandando no mercado físico. Novas compras aqui do Brasil, pelas notícias que nós temos, muito devagar, realmente, compradores internacionais não estão aqui no Brasil ainda. Quem sabe com essa queda nos diferenciais para exportação, volta a atrair esta demanda. Indo já para a Bolsa de Chicago, o trigo caindo a $7,18, caindo 0,52%. E foi uma queda forte agora. O que o noticiário mostra? Um clima favorável nas últimas semanas, principalmente para o hemisfério norte. Então, uma expectativa aí de preços que ele possa cair mais um pouco ainda, até olhando aqui, traçando essa linha aqui, ó. Talvez ele possa vir próximo a $7 o bushel, hein? Ou abaixo de $7 para o trigo, hein? Qual que seria esse nível de preço? $7. Então há uma chance dele trazer o preço aqui. Dá uma chance dele vir com o preço um pouquinho mais à queda, olhando essa linha aqui, esse suporte. Os dados do trigo nós já sabemos, né? A extensão do Acordo do Mar Negro foi feita por mais alguns dias, enquanto eles discutem uma renovação. A Ucrânia quer uma renovação para 1 ano, a Rússia segue exportando, o Brasil já começa a plantar também daqui a pouquinho o trigo aqui, deve vir novamente com uma expansão diária, com produtividade recorde, assim como foi no ano passado, produção recorde, assim como foi na última temporada aqui. A Austrália já colocou milho para lá. Semana passada eu mostrei para vocês que a França teve uma elevação nas condições das lavouras por lá, e o noticiário fala realmente de um clima bom ali com relação ao clima norte-americano. Lembrando que o trigo lá, ele ainda está hibernando, né? Ele vai acordar nesse próximo mês agora, termina o ciclo em abril, maio, finalzinho de abril, maio começa a colheita, dia 1º de junho começa a temporada. E a expectativa é de preços mais baixos em comparação com o ano passado, porque ano passado também a guerra acabou distorcendo bastante o mercado. Está aqui a notícia na Reuters: trigo perto de baixa de 5 semanas, com um clima lá nos Estados Unidos e suprimentos do Mar Negro pesando sobre o mercado. Então, eu também tenho uma visão baixista no curtíssimo prazo para o trigo. Não vejo ele derretendo de preços, voltando a $4,50, $5 o bushel. Eu acho improvável, mas eu vejo preços menores do que o ano passado. Claro que ano passado, essas cotações aqui que chegaram acima de $10 o bushel, $11 o bushel, acabou atraindo muito produtor no Brasil para o cultivo do cereal. Esse ano teremos preços menores, então há muita discussão no meio se eu vou para o safrinha ou se eu vou para o trigo. Até porque aqui no sul, o Rio Grande do Sul, por exemplo, nem começou a colheita da soja ainda para poder fazer esse plantio do trigo. Milho safrinha eles não têm, então a gente não sabe se eles vão ampliar a área ou não, ou vão para pasto ou para alguma outra tipo de lavoura. O Paraná, a colheita ainda está bem no início, muita chuva aqui no estado,
Então não há ainda uma decisão definitiva pelos produtores do Paraná. Muitos certamente irão para o milho, safrinha, até por questão de tradição, mas o trigo está na pauta ainda. Até clientes que nós conversamos aqui, eles estão na dúvida, vou para o trigo, vou para o milho, vou para o trigo, vou para o milho. E o que olha-se? O preço está caindo do trigo agora. Será que vai valer a pena? Eu acredito que ainda vale a pena, mas não vamos ter preço tão atrativo de venda como nós tivemos no ano passado. Mais custo de produção certamente também será menor. Indo para o milho subindo uma leve alta hoje, 0,15 no vencimento maio, a $6,50 o bushel. E aqui as cotações, que eles caíram bastante nas 3 últimas sessões, o cereal, e agora ele está fazendo, pode-se dizer que até uma leve correção aqui, voltando a subir. Existe um fundo aqui na faixa de 6,36, que ele pode vir a testar. Depois disso, aí é lá embaixo, 6,20, $6 o bushel. Qual que é o problema para os preços do trigo? O programa norte-americano que está muito lento. Eles não estão conseguindo colocar o seu milho no mercado. Na sexta-feira, saíram os dados de inspeções novas para exportação de milho e veio em 841 mil toneladas. A semana anterior já tinha sido 1 milhão. Na semana anterior ainda tinha sido 1,7 milhões. Então já voltou a cair o volume de vendas lá dos Estados Unidos. Na quinta-feira dessa semana sai novamente este dado. Então há muito milho para ser exportado ainda pelos Estados Unidos. E isso acaba limitando a alta de preços. Na semana passada, eu também mostrei, saiu o fórum do USDA, ele foi divulgado, aconteceu no dia 23 e 24 de fevereiro, e eles colocaram uma expectativa de aumento para 91 milhões de acres, com uma produtividade de 181 bushels por acre, que seria completamente recorde histórico. Nunca atingiu-se uma produtividade tão alta para o cereal norte-americano por lá. Só que aquilo ali que saiu na semana passada, que foi divulgado pelo USDA, é simplesmente um modelo estatístico no qual eles fazem uma série de cálculos e colocam a sua primeira visão no mercado. A pesquisa com o produtor rural, ela começa nesta semana, dia 1º de março. Inicialmente, uma pesquisa por telefone e por e-mail. Então, um agente do USDA liga para o produtor e daí, amigão, vai plantar quanto? E ele fala a área dele de plantio. No final do mês, é feito o relatório do AcreAge Report, que sai no dia 30 de março. A primeira visita em loco do USDA acontece só em junho, ou seja, depois que já foi feito o plantio. Por quê? Porque dependendo como que vai ser o clima, em maio você pode ter um aumento ou uma redução da área. Se o clima estiver favorável, acontece como aconteceu em 2020 e 2021. Há uma rápida aceleração do plantio do milho, cresce a área e eles plantaram 93,3 milhões de acres. Na temporada passada, até devido aos custos de produção, eles reduziram bastante a área, ficou em 88 milhões de acres. E agora, esse primeiro modelo prevê 91 milhões, o que eu acho que é abaixo do ideal, mas a contabilidade criativa do USDA colocou uma produtividade recorde. Se nós trazemos 91 milhões de acres para uma produtividade média ali dos últimos anos de 175, 176 bushels por acre, essa estimativa de produção colocada na semana passada pelo USDA de 382 milhões de toneladas, ele já cai para o número próximo a 370 milhões de toneladas, que seria acima do ano passado ainda. Seria um pouquinho acima do ano passado, mas aí sim justificado pela expansão diária. Agora, se o clima estiver ruim nesse início de plantio, principalmente no mês de maio, nós estamos praticamente em março, fevereiro, março, abril, maio. Vamos dar uma olhadinha no mapa do NASA Grace, que ele passa para nós um forecast mais longo. Vamos ver 90 dias, que é o mês. Qual que é a área do milho? É esta área aqui, ó. Aqui é onde planta-se mais milho. Você pode conferir esta área até pesquisando por Crop Production Map. Ele vai trazer aqui no próprio site do USDA, quando se coloca Estados Unidos aqui em cima, milho,
você vê aonde que é a área que é plantado o milho. Então, de Ohio para cá é considerado Corn Belt, o cinturão do milho. Illinois e Iowa são os maiores produtores dos Estados Unidos. Aí o sul de Minnesota e o Nebraska também entram nesta conta. Então, olhando o modelo do NASA Grace para os próximos 90 dias, você vê que Ohio e Indiana estão com uma umidade no solo razoavelmente boa. E Illinois também está boa, com alguns pontos aqui localizados. Agora, Iowa e Nebraska e o sul do Minnesota já tem uma condição um pouquinho mais complicado. Então, como será que virá esse plantio do milho no mês de maio? Isso vai ser chave para a produtividade. Já imaginaram se eles reduzem a área? E aí você já está carregando um estoque de passagem baixo. Lá nos Estados Unidos, principalmente muito apertado, próximo a 31 milhões de toneladas. E você não tem a expansão de área necessária, e aí você tem um aumento no consumo de combustível pelos programas de produção de etanol, por exemplo, lá, diesel verde, esse tipo de biocombustível mais sustentável do ponto de vista ambiental, você vai carregar estoques apertados durante algum tempo, pelo menos até a entrada da safra de inverno do Brasil no próximo ano. A princípio, vai haver essa expansão diária, e seria até saudável para o mercado que houvesse uma expansão diária maior dentro daqueles 3 milhões de acres, 4 milhões de acres que eu imagino que seria necessário, voltando para os 93, 94 milhões de acres que foi o plantio de 2020 e 2021. Condições para esse plantio acontecer agora. Custo de nitrogenado derreteu simplesmente em relação ao ano passado, em torno de 30% a 35% mais baixo. Então isso é favorável, tá? A relação de troca está melhor, é a melhor dos últimos anos para o produtor norte-americano. Então isso é um estímulo a eles expandirem a área. Só que nós temos outros pontos. Nós temos o combustível ainda mais caro, mais elevado, lá nos Estados Unidos, e nós temos os juros altos, que nós não tínhamos na decisão de plantio lá no início do ano passado. O Fed veio aumentando os juros no ano passado e deve seguir aumentando. Então, quando você vai para o financiamento do plantio, financiamento da lavoura, esse ano a gente vai ter juros muito mais altos do que o ano passado. Então, nós temos um ponto favorável, que foi a queda dos fertilizantes, isso poderia elevar a área. Do outro lado, nós temos um custo financeiro de produção mais elevado, que pode reduzir a área. Quando que nós vamos saber disso? É em maio. Então, até lá, vamos trabalhando com a entre-safra. De qualquer maneira, mesmo que aconteça essa expansão de área de milho, eu acredito que na entre-safra o preço pode subir. Porque a Argentina, na semana passada, a Bolsa de Cereais, que é a mais importante do país, trouxe mais uma redução na produtividade por lá para 41 milhões de toneladas, o que é extremamente baixo. O Brasil, no verão, nós já conhecemos a nossa vocação de ser consumidores no mercado doméstico, até um pouco de importadores de milho no primeiro semestre. E os Estados Unidos, com exceção de haver um estoque para exportação, a produção foi muito menor do que a temporada passada. Então, nós carregaremos um estoque baixo. E a Ucrânia? A Ucrânia teve uma redução no seu volume de exportação, segundo o noticiário, agora em torno de 27% de queda no seu volume, tá? Aqui a Ucrânia, exportações de grãos da Ucrânia caem 27% nesse início de 2023 para 31,8 milhões de toneladas. Então, vai seguir com problema a Ucrânia lá para exportar tanto o seu trigo quanto o seu milho. E aqui na B3, deixa eu tirar a cara agora aqui na frente. Na B3, na sexta-feira, o milho por vencimento março já veio abaixo de R$ 88,00 a saca. Já ficou em R$ 87,74 fechamento. Vencimento maio, R$ 88,16. Esses dois vencimentos, o março vence agora, daqui 15 dias, ele vence, então a gente já começa a olhar para entrega em maio, né? Usando o vencimento maio, R$ 88,00 a saca. Eu acredito que esses preços possam subir devido a um balanço bem apertado. A curva de futuros do milho também está em carry. Então mostra que pelo menos nesse momento
não há preocupações com relação à oferta do cereal. A gente vê que até a entrada praticamente da safra norte-americana, que é quando a gente começa a fazer a formação de preço pelo PPE, preço de paridade de exportação, esse spread está um pouquinho negativo. Mas esse vencimento até maio, a gente tem um spread positivo, então não há uma preocupação com relação ao abastecimento entre os dois primeiros vencimentos. Agora, para a entrada do safrinha, usando o vencimento julho, maio-julho, a gente já tem um spread negativo. Então aqui que eu acredito que os preços possam subir, né? Passando esse vencimento março, a volta para 100, 110 dólares, reais a saca, eu acho que não. Mas eu acho que esses preços aqui, eles devem ter um pouquinho melhor e talvez voltando para 92, 93 reais a saca, eu vejo como uma possibilidade aqui no Brasil. Isso vai depender também como que vai ser a demanda por ração, tanto para pecuarista, suinocultora, avicultora também, e principalmente a fabricação de biodiesel, de etanol, não é biodiesel, é de etanol de milho. O milho ainda tem logística acontecendo nos portos, ainda há um fluxo bom para exportação de milho no Brasil, que eu falo até de maneira um pouquinho atípica. Vamos dar uma olhadinha no site da ANEC para ver como que está o volume de exportação de milho que tem no line-up 2023, todos os produtos. As exportações acumuladas, aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha, weekly, monthly, o que é isso daqui? Export 22, 23, cadê o milho? Total de produtos, trigo, milho. Aqui, ó. Janeiro, 2,7 milhões, 4,9 milhões e fevereiro, 1,9, praticamente 2 milhões de toneladas é o volume previsto pela ANEC para exportação agora, o fechamento de fevereiro. É muito forte. Não tem o line-up de março, mas vejam que março já foram 107 mil toneladas no ano passado. Eu acho que vem mais. Não sei se chega perto de 2 milhões. Mas eu acho que vem muito mais, pelo menos umas 5 vezes mais de volume. Em abril, 942, a gente já começa a retomar o volume de exportação. Então, milho ocupando a logística. Indo para a soja, que tem muita influência da logística, óleo de soja subindo hoje, 0,5%, voltando a trabalhar acima de 61 centavos de dólar por libra-peso, até apoiado um pouquinho na alta do petróleo e do óleo de palma lá na Malásia. Farelo praticamente estável, caindo 0,06, 479 dólares por tonelada curta, e o grão operando misto. Dois primeiros vencimentos, um pouquinho de alta, 0,08, e o vencimento julho, 0,05 de alta. A partir de agosto, queda. Isso mostra que a curva ela está ficando mais invertida. A soja, eu acho que essa entre safra já ficou bem mais invertida em comparação com o que nós tivemos na semana passada. Nesta entre safra, eu acredito que os preços da soja também podem subir. Eu ainda mantenho a minha visão de possibilidade de 16 dólares o bushel ali em junho, aproximadamente, entre maio e junho, eu acho que as cotações podem chegar nesses patamares. Primeiro porque a produção da Argentina vem degringolando, infelizmente. A bolsa de cereais, eu mostrei para vocês, reduziu para 33 milhões de toneladas e 33,5 milhões de toneladas, era 38 na expectativa anterior. Bolsa de Rosário com 34 milhões de toneladas. Só o USDA vê ainda a produção acima de 40 milhões de toneladas. Mas no dia 8 de março, se eu não estou enganado, sai o novo relatório ASD, e eles devem trazer mais uma redução para a produção da oleaginosa por lá. Como o país tem 37, 38, 39% do mercado de farelo, essa redução, indo para o relatório do USDA, deve ser um fator altista para os preços. Além disso, Estados Unidos está com o programa de exportação extremamente avançado, lá sim, muito diferente para o milho. A gente vai para o USDA Sales Export, nós vamos ver como os Estados Unidos têm embarcado soja por lá. Então, o programa que prevê exportações de 54 milhões de toneladas já está no commitment 48,5. Se nós fazemos uma conta simples aqui de percentual, 48,578 divididos
por 54,160, eles estão com 90% do programa já concluído. Ou seja, eles têm 54 milhões de programas de exportação previstos, menos 48,578, que é o que já está, eles têm 5,5 milhões de toneladas que precisam ser vendidas até 31 de agosto, ou seja, faltando 24 meses, 24 semanas. Eles precisam vender 232 mil toneladas por semana para concluir integralmente esse programa. E as vendas de soja, elas estão bem acima desse patamar. Mesmo caindo o volume agora, devido à entrada da safra brasileira, na semana passada foram 544 mil toneladas. Na semana anterior, 459. Na anterior, 1,1 milhão. Além disso, nós começamos a olhar o outstanding sales, que é aquilo que já foi vendido e precisa ser embarcado. 7,7 milhões, 7,7 milhões, divididos por 24 semanas, tem 320 mil toneladas para embarcar. Ou seja, se no relatório que sai às segundas-feiras o volume de exportação estiver o 322 mil toneladas que já foi vendido, mais o 232 mil toneladas que precisa embarcar, que precisa ser vendido, se nós tivermos inspeções de 554 mil toneladas até 31 de agosto, a gente conclui esse programa de 54. Faltam 24 semanas, 6 meses. 6 meses, e as inspeções estão vindo na ordem de 1,5, 1,6 milhão de toneladas. Então, está muito claro que os Estados Unidos aceleraram os embarques de soja. E no Brasil, como que está a situação? O Brasil está lento, né? Olha como acumulam-se navios nos portos aqui. Lembro que havia menos navios no último mapa que eu mostrei para vocês? Olha a quantidade de navios no porto de Paranaguá. O line-up já coloca acima de 30 dias de espera por um navio. Então, o que está acontecendo? Essas nomeações estão saindo do Brasil. Até o porto de Barcarena já está com um prêmio de exportação mais alto do que o porto de Paranaguá, o que é, de certa maneira, atípico. Santos também está tendo um desvio de navios para lá. Esse verdinho eu filtrei aqui só navios bulk carriers dos últimos 2 dias. Também começa a ter um acúmulo de navios nos portos. Se a soja não está indo para os portos, aonde que ela está ficando? No interior. Então começa a ter uma sobrecarga de logística. Bate no basis regional. Um detalhe importante, prêmio não é basis. Vamos separar isso dali. Prêmio é o que é negociado no porto entre exportador e importador. Então, ele é uma cotação que adiciona-se à formação de preço. Ela pode estar acima ou abaixo da cotação da Bolsa de Chicago. E isso não é basis. Basis é a resultante da formação de preços. Bolsa de Chicago, prêmio de exportação, taxa de câmbio e logística voltando para o interior. A resultante da formação de preços em relação ao contrato futuro da Bolsa chama-se basis. Vieram me perguntar no Instagram ali, são coisas diferentes. Então, basis é uma resultante da formação de preços. Então, isso tem atrapalhado o preço no Brasil. Mas, felizmente, na sexta-feira, para o produtor, a alta foi para R$ 5,20, R$ 5,21, acabou puxando os preços de exportação. Isso foi favorável. Ainda está ruim, mas acabou ajudando. Detalhe importante, sexta-feira o CFTC voltou a divulgar os relatórios. Vamos olhar aqui, eu estou no milho. No milho, eles foram compradores na semana em 18 mil contratos, compradores líquidos. Mas olha onde que está a posição do milho, sazonalmente muito baixo para esse período do ano. Rapidinho, para a soja, como que foi essa posição? Eles também foram compradores em 29 mil contratos, mas também a posição está baixa para esse período do ano. Está aqui, ó, esse pontinho amarelo aqui para a soja. Para o café eles estão vendidos no café em 12 mil contratos, mas eles compraram 24 mil contratos. Então nós vemos a média aqui em relação ao fechamento anterior. E o outro destaque para fechar é que o preço do petróleo russo já se aproxima do teto. O que aconteceu? A queda de preços do frete, e eu mostro para vocês aqui
como ele caiu desde novembro bastante, e vocês já sabem que o preço da commodity no destino é uma composição de Bolsa de Chicago, ou no caso do petróleo, Bolsa de Nova York, mas o diferencial, que no prêmio de exportação no petróleo é chamado de diferencial, compõe o valor FOB de exportação, mais o frete você tem o replacement, o custo de reposição. Então, sempre que o frete cai, você pode melhorar o indicativo do mercado físico. Então, o petróleo russo acabou subindo e já se aproxima de $60. Para você ter uma ideia, o petróleo norte-americano, do mesmo tipo do petróleo russo, está sendo negociado por $68, $70 o barril. E o petróleo russo está na faixa de $57, $58 o barril. Então, o preço muito parecido. O que essa reação acabou gerando nos Estados Unidos? Que eles querem, aqui o Summers diz que o teto de petróleos russos tem que ser mais baixo. Tem que ser mais baixo, porque do jeito que está muito favorável para a Rússia. Ok? Então, esse foi o programa de hoje. Agradeço a todos que estiveram. Vamos dar um like, pessoal, por favor. Vamos dar um like, que é o que ajuda. Não tem o 710 hoje? Não teve. Não teve o Libertário 710. Vamos lá se tem alguma pergunta aqui. Márcio, aqui em Poa, perto do Mora, alguns postos já aumentaram o valor da gasolina em 20 centavos. Movimento comum também. Ó, o Gil vai comprar um Del Rey elétrico. Essa seria inovação mesmo, hein, Gil? Del Rey elétrico. Qual o impacto do aumento do preço da gasolina nas commodities? Quase nenhum, Marcelo. O aumento no diesel impacta. A gasolina não tem quase impacto. Aí o Marco falando do excesso de chuvas. Um abraço para o Leandro ali. Obrigado. Faz sentido olhar curva de juros futuro no mesmo período que olhamos a curva do milho? Faz sentido sim, só que curva de juros precifica uma coisa, curva de commodities é outra coisa. Vale a pena olhar sim. Só que a gente fala de curva de juros, né? Não de juro de financiamento. Ela é um pouquinho diferente. E a SUD vai ter que comentar o programa de exportação de soja, muito provavelmente. Como estão os prêmios da soja? Estão estáveis agora. Acho que dá para escrever um romance de recuperação da demanda chinesa. Imagino que o índice maior de divulgação do PMI chinês amanhã, o preço do petróleo inicia um ciclo de alta. Eu acho que é cedo ainda, Fábio. Eu acho que ciclo de alta a gente deve ver só a partir de março, quando termina a sazonalidade de baixa. Eu acho que o petróleo pode voltar a subir no finalzinho do mês de abril, na verdade mais no mês de maio, eu acredito. Bom dia, decisão do petróleo com relação ao imposto e impacto na Petrobras, grata. Isso daí, estão falando para chamar a atenção, não vão fazer nada, também pode ser. Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todos, voltamos amanhã no Primeiro Horário do Agro. Agora vocês ficam com o pré-market aqui na BMC News. Todos tenham uma ótima semana.